do Senhor, povo de Deus e povo moçambicano. Estás bem-vindo no programa Meet Your Minister, onde que nós vamos estar a te apresentar diferentes tipos de ministros, profetas, apóstolos, evangelistas, mestres da palavra de Deus e pastores da vossa província, da vossa país. So, dia de hoje, temos profeta Cisco na casa. Meu nome me chamo Obed Pete, sou apresentador de dia de hoje, nesse programa Meet Your Minister. So, quero saudar o homem de Deus que está no nosso meio, profeta Cisco de Deus. Profeta, como está? Graças a Deus, está tudo bem, você do outro lado. Estou muito alegre para estar contigo dia de hoje. Amém. Neste programa tão maravilhoso. Amém. Estás bem-vindo. Amém. Uau, é uma honra estar neste lugar. Eu estou muito lisonjeado por estar nesse programa. Ok? É muito importante estar nesse programa, principalmente quando se trata de expandir o Evangelho. Ok. Sabe, não é fácil ter sua presença neste lugar, como está saindo de todo lado de Maputo, até na cidade de Chimoio. Fiquei muito alegre quando estava a conversar contigo acerca desse programa. Yes. Porque muitos querem conhecer quem é profeta Cisco. Sim. So, pode nos dizer um pouco de quem é profeta Cisco? Ok. Profeta Cisco é simplesmente um vaso que aceitou Jesus como Senhor e Salvador e permitiu que a voz de Deus soasse dentro do coração dele e a boca dele fosse um alto-falante para anunciar a boa nova. Ok. Então essa é uma definição simples de resumir quem é o profeta Cisco. Que é profeta Cisco. Sim. Isso que é bom. So, sabemos que para receber esse dom de profeta, tem mistério que está. So, queremos também o mistério de como o profeta chegou de ser chamado profeta. Bom, para responder a questão, é muito simples. Isso foi muito mais por causa da vida em que eu levava antes. Eu fui um jovem que levava uma vida de muita droga, muitos vícios. Ok? E desde muito, mesmo antes de me converter, eu tinha acesso a trabalhar com microfones, porque eu era promotor de evento, fazia shows, né? Tinha um grupo, uma banda, um grupo de shows. Também estava dentro fazia shows no Monte Alto, Ok. eventos de dança, carnaval. Eram lugares onde eu me metia e me associava facilmente com as pessoas. Eu conseguia aderir, era muito gostado com as pessoas. Então, no decorrer do tempo, no meio das drogas, eu conheci alguém que pregou-me a palavra de Deus na rua, assim, né? Estava na rua de qualquer maneira, e acredito eu que foi Deus, porque na posição em que a pessoa, ou como a pessoa estava representada, eu não levava a sério que era coisa de Deus. Eu estava mais tipo, não, se calhar é mais um que quer brincar de coisas de igreja, não sei o quê. Sem saber que dentro de mim existia realmente alguma coisa que Deus queria despertar. Porque mesmo lá no mundo eu tinha sonhos cujos mesmos sonhos se manifestavam. Eu via sonhos se realizar. Fora disso eu via às vezes revelações, mas eu não entendia exatamente, por não entender esse mistério de Deus, não Deus. Eu achava como se fosse uma natureza normal aquilo. Ok. De você conseguir olhar para a pessoa, perceber que esta pessoa tem aquele problema. E você saber dizer que posso lhe dizer isto vai dar a solução para a pessoa. Então, eu praticamente não entendia isso. Mas depois que fui para a igreja, depois do convite, fui para a igreja, vi já a pessoa apresentada de uma outra maneira, sendo usado tremendamente por Deus. Aquilo tocou meu coração. Eu disse, uau, eu queria também ser assim. Então, ao fim de entender se Deus tocou meu coração facilmente, foi porque Ele já tinha propósito de me levar há muito tempo para que eu levasse aquele mesmo povo com quem eu vivia com Ele.
no mundo das drogas, no mundo de curtição, não sei o quê, para ir na presença de Deus. Então, eu fui primeira vez à igreja, fui segunda vez, fui terceira vez. Na quarta vez, comecei a sentir já algo diferente, quando via a pessoa já ia orar. Ok. Eu imitava, né, as orações daquelas pessoas, eu escutava, esse orou aquilo, ok. Deixa eu pegar deste, pegar daquele, ajudar, e formava a minha própria oração. Ajudar as orações dos Exatamente, ajudava Ok. orações dos outros. Alright. Então aquilo foi despertando dentro de mim algo estranho, eu sentia arrepios estranhos que eu não conseguia entender. Chegava um tempo em que, quando eu estivesse a juntar aquelas palavras, algo vinha dentro de mim e acrescentava, aumentava mais palavras. E eu conseguia perceber que isso só pode ser Deus. Então, por causa de estar sempre indo para a igreja, apreciando o ambiente da igreja, e eu já tinha uma experiência em enfrentar um palco onde tem pessoas, Ok. eu disse, por que não? Apesar de que a diferença é que antes, né, eu tinha que me injetar, eu tinha que beber, eu tinha que fumar para ter coragem de encarar o pessoal lá nos shows. Então aquilo eu disse, não, se calhar o meu maior chamado pode ser esse mesmo, de estar sempre a servir, a servir num show, num evento, Ok. trabalhar com microfone. Então, do nada, eu fiz pouco tempo na igreja, fiz uns 4 meses na igreja. E desses 4 meses eu não ia frequentemente, mas fiz uns 4 meses. Então comecei do nada a sentir que eu precisava fazer aquele culto que eu assistia na igreja, na minha casa. E na época meus pais não criam muito em Deus, né? Graças a Deus agora estão lá comigo, estão como pastores lá na igreja. Oh, uau. Antes eles não criam nas coisas de Deus, porque para eles lhe parecia loucura. Para eles era melhor que eu continuasse nas drogas, como se fosse um miúdo, em que eles sabem dizer que esse já é variado. Do que me converter, eles viram um comportamento de oração na oração. Para eles era estranho, parecia uma doença. Ok. Né? Uma doença, conforme diziam eles, tem muitos pastores aí enganando crianças, e crianças estão a ficar por esses malucos. Então, quando eu senti que os cultos estão sendo bons, dentro de mim eu tinha sempre sede de querer ouvir a palavra de Deus, sede de querer ouvir o mistério de Deus. E acredite que aprendi a ler, a abrir a Bíblia sozinho, aprendi a investigar sozinho. Então, do nada, numa espécie de brincadeira, eu comecei a fazer pequenos cultos em casa. Né? Eu até estou a resumir a história porque é muito longa, então estou a começar aqui do meio, né, para não ter que voltar lá no passado. Então, comecei fazendo cultos na casa dos meus pais. Meu pai na época não estava em casa, numa sala. Ok. Só ainda lembra que ano que esse era, quando você começou a fazer os cultos em casa de seu pai? Era o ano de 2000, no final de 2017. Ok. Foi no final de 2017, provavelmente lá para novembro. Sim, novembro, onde comecei dando culto na casa do meu pai, na sala. Fui dando culto. Não tinha tanta experiência em compreender as coisas de Deus. Eu acho que naquele tempo eu fazia Páscoa, porque ia para a igreja, levava aquilo que se falou na igreja, então ia para o lugar onde eu ia, onde unia as pessoas. Para pregar o mesmo. Exatamente. Pregava a mesma mensagem. Ok. Eu vinha pregar. Então, no decorrer do tempo, aquilo foi gerando, como posso explicar, foi gerando espiritualidade, porque aquilo antes era uma simples coisa carnal, mas de repente comecei a sentir que aquilo estava a ser mais profundo, então começou a gerar espiritualidade. Então o que eu fiz? Eu chamei amigos meus, vizinhos, pessoas que acreditavam, né? Porque aqueles amigos meus das drogas diziam que eu estava maluco. Então eu chamava aqueles miúdos do bairro, vínhamos aí, fazíamos isto. So, esses seus amigos já, quando você começou a fazer isso, como te repararam? Porque estava no mesmo sistema aí. Eles acharam que eu estivesse a ficar maluco, né? Porque na mente deles, ou na nossa mente no tempo, nós achávamos que, por causa também ser indiciado com os nossos pais, dizer que tem muitas igrejas com falsos pastores, falsos profetas, que às vezes foram mexer magia negra, não sei o que, para quando ele te tocar na cabeça, então você ficar parece pancado, estar a lhe seguir, né? Seguir fortemente. Então, eles acharam a mesma coisa, que eu tomei uma doença da igreja. Eles diziam, eles já receberam um vírus da igreja. Entende? Então,
Eu simplesmente corria atrás daqueles que, os miúdos que criam, né, nas coisas de Deus, podiam até não crer de forma profunda por serem crianças, mas eu corria atrás dessas crianças mesmo, fui pregando, até que no final comecei a conhecer pessoas já de 18 anos, 17 anos que já vinham no culto. Ok. Então, por causa de milagres que aconteciam no culto, aquelas mesmas meninas conseguiam trazer os pais, as mães, começamos a cultuar. Então, chega um tempo em que a casa começou a encher e já não tinha espaço. Então aparece um pastor e diz que ele podia me ajudar financeiramente, que eu estava numa situação um pouco delicada financeiramente, porque meus pais haviam me abandonado nessa época por causa exatamente dessa loucura de igreja, nos tempos, né? Por causa deles considerar loucura a igreja. Então haviam me abandonado. Então eu estava passando por umas crises financeiras muito fortes, né? Muito forte mesmo, tanto que parece que assim, quando falo parece brincadeira, mas eu me alimentava até de cana doce, cana de açúcar. Me alimentava de cana de açúcar e algumas pessoas na sociedade, por saber que fui abandonado, não sei fazer nada, às vezes traziam comida, né? Os filhos comiam e os filhos estavam comida nos pratos, eles juntavam aquela comida, vinham me dar. Eu tinha fome, não tinha opção, não tinha por que dizer não. Não vou comer isso, não sei o quê. Então eles traziam, eu comia. O pastor veio, disse que vai me ajudar. Naquele mesmo dia comprou-me roupas, porque eu estava era uma calça só e uma só camisa. Porque o resto das roupas eu tinha vendido para comprar comida. Então, depois que o pastor veio, ele me disse que podia ajudar e queria que eu aliasse ele à igreja dele. Eu levasse o povo diretamente para a igreja dele. Ok. E eu naquele tempo não tinha opção, né? Porque eu não queria também perder aquelas pessoas para o inferno, para as trevas. Então preferi, porque não, ele já tem uma responsabilidade diferente da minha, já tem um bom emprego, posso dar espaço a essas pessoas para poderem frequentar na igreja dele. Então mandei as pessoas lá, fomos juntos para lá. Para a igreja daquele pastor que disse que poderia te ajudar. Exatamente. Okay. Então eu fui para lá, começamos a trabalhar juntos, só que no decorrer do tempo a gente já não estava a se entender, porque a parte que ele disse que ia ajudar, ele não ajudava-me. Então não ajudava-me e em algum momento eu punha aquelas pessoas a verem a mim como se fosse uma pessoa que tem problemas e que não tem responsabilidade. Show. Então as pessoas ficaram lá. Eu, para evitar problema, acabei saindo. Voltei de novo na mesma sala, comecei a cultuar. São essas pessoas que você já tinha saído com eles para aquela igreja, ficaram naquela igreja. Logo você voltou sozinho na sala. Exatamente, voltei sozinho Ok. Na sala para repetir do zero. Na verdade, eu já estava muito decepcionado. Show. Então, já que é algo que eu sempre sentia sede de fazer, voltei de novo na mesma sala e pela graça de Deus, a sala começou a encher. Então resolvi que naquela semana, naquele mesmo mês, eu queria entender o que eu tinha, o que eu era, por causa de visões que eu tinha, porque a parte que Deus mais me usava era receber revelação, e eu em algum momento achava como se fosse loucura, coisa mental, coisa da cabeça, ir para lá contar o problema da pessoa e dar solução. Eu achava que fosse uma coisa da minha mente que está a criar isso. Ok. Então saí, resolvi, fui num monte chamado Delas. Aquele monte, o dia que fui naquele monte foi o dia que desci com resposta. Oh. Eu me lembro que naquele monte, no meio da oração, fui com 2 amigos meus. Um está em Yapan, outro está aqui. No meio daquele monte, de repente, estamos a orar. Aparece alguém que diz, vai chover. Mas estava muito sol e nós não acreditávamos que vai chover. Então, nós, quando recebemos informação, nós vamos descer. Eu disse, não vamos descer, vamos continuar aqui mesmo. Como é que vai cair chuva? Quando tem sol, vamos continuar aqui. Mesmo se quer chuva, viemos também para orar. Então, começamos aí a orar. De repente, a nuvem mudou, chuva começou a cair. Então, cai um raio, que é trovoada, né? Um raio, parte uma pedra. Quando parte uma pedra, sai um fogo naquela pedra. Né? Normalmente, raio, mesmo pedra, quando a gente bate as duas pedras, cria um sistema de fogo. Mas aquilo aí parecia que tinha combustível, porque estávamos encostados numa pedra, assim, igual como estamos no sofá, assim. Mas éramos 3 pessoas. Eu estava no meio, tinha outro aqui. Aquele raio bate aquela pedra, sai uma espécie de fogo. Aquele fogo vem, chega até onde estavam nós todos. Nós na tentativa de fugir, aquele fogo vem, me cerca. Quando me cerca aquele fogo, algumas, dentre as 2 pessoas, um que estava lá era pastor, era muito maduro. Quando disse, não,
eu acredito que você é profeta. A resposta de Deus para com tudo isso que você veio buscar aqui no monte é que você é profeta. Então você tem que passar a viver a unção que Deus te confiou. Esse chamado tem que passar a exercer. Quando eu desci do monte, praticamente o nível de profético, o nível da palavra de Deus, principalmente do conhecer a palavra de Deus, porque para mim eu acho que a palavra é base de tudo. Sem palavra não faz sentido profetizar, curar, porque qualquer um pode fazer isso com um espírito de magia negra, mas o principal é a palavra. Então pregava no nível em que as pessoas convertiam mesmo de maneira sobrenatural. Quando eu começo pregando, profetizando, vi que a sala já era pequena. Saí, fui no bairro 16 de Junho, procurei um espaço. No espaço, na antiguidade, tinha alguém que nem outra igreja, só que havia abandonado. Eu fui para lá pedir, a pessoa compreendeu. Eu não entendi que era coisa de Deus, porque eu disse para mim, eu disse, é Deus, as coisas têm que ser fáceis, mas senão ele pode complicar. Chegamos lá, só falamos uma vez, aquela senhora entendeu, oferecemos o espaço para nós orar o tempo que precisamos. Então começamos a orar no espaço, orar no espaço, orar no espaço. A igreja foi crescendo. Foi crescendo assim, no Chimoio. Quando foi crescendo, fui me aliando com alguns pastores também, mas também não nos demos bem. Os pastores que eram divisão da igreja saiu e eu continuei de novo com a obra, continuei puxando. Então, chega uma certa fase em que eu comecei a ver que não, do jeito que Deus está nos dar essa igreja, do jeito que Deus está a abençoar a igreja, né? Eu tinha que sair para fora para tentar ver se podia abrir outras zonas, não sei o quê. Porque era algo que estava dentro de mim e eu precisava fazer para me sentir em paz. Foi quando viajei para Nampula. Cheguei em Nampula. Quando cheguei em Nampula, comecei uma obra lá. E começou a parecer brincadeira, mas em menos de 3 meses já estava a liderar mais de 150 pessoas em Nampula. 150? 150. Dentro de 3 meses? Dentro de 3 meses. Já estava a liderar 150 pessoas? Exatamente, 150 pessoas. Dentro de 3 meses. Então, eu resolvi que tinha que deixar alguém lá para sair por acaso, e vim para aqui no Chimoio. Fiquei um tempo, o Senhor tocou meu coração e disse, vou visitar Quelimane, para ver se eu posso abrir uma igreja. Cheguei em Quelimane, eu hospedei em casa de alguém que vinha para a igreja. Na verdade era um filho lá da igreja, Casa da Bênção. Fui para lá, hospedei na casa dele. Quando eu hospedo na casa daquele filho, ele me diz que tem um familiar que tem igreja, mas precisa de ajuda. Eu perguntei que tipo de ajuda. Disse, não, é ajuda mesmo ministerial, não sei o que e tudo mais, para o ministério caminhar. Então quando eu fui para lá, ele me deu espaço, né, no altar. Tinha crianças, na verdade. Hoje eu preguei, profetizei para essas menininhas, não sei o que e tudo mais. Né, a partir do Espírito de Deus, porque não sou eu quem profetiza, é Deus. Então, quando eu ministro essa palavra profética na vida desculpa, quando o irmão me levou para a igreja do irmão, me deu espaço ao altar, preguei e Deus profetizou. Depois que Deus profetizou, ele resolveu ser filho. Eu quero ser filho da Casa da Bênção porque eu acho que eu não tenho chamado, então queremos nos aliar para a gente trabalhar juntos. Eu tive que orar para saber se era a vontade de Deus e fui perceber que era a vontade de Deus para que a Casa da Bênção estivesse em Quelimane. So como pode descobrir que isso é a vontade de Deus? Porque pode ter outros também que estão nos assistir neste momento. Quero saber que as coisas que estão a acontecer, como pode conhecer que isso é a vontade de Deus, isso é a vontade de Satanás, porque Satanás também acho que veio também no seu medo de visões, de sonhos. Só como descobriu que essa aliança que você estava para se unir junto para fazer a obra de Deus era a vontade de Deus? Bom, primeiramente fazer entender o que a própria Bíblia diz, né? Tudo que é de Deus traz paz. Então, para eu sentir que era a vontade de Deus, dentro da minha oração, eu queria sentir tranquilidade, não sentir peso de consciência, não sentir medo de me aliar e num dia ser destruído como os outros fizeram. Então, quando eu senti paz dentro do meu coração, eu senti que é Deus, né, que estava praticamente a confirmar que seria a pessoa ideal para poder deixar com a obra. Quando cheguei, tinha simplesmente crianças, nem 20 não chegavam. Trabalhei
Durante, deixa eu ver, um mês e meio, já tínhamos quase 100 membros, 100 a 80, né? Em Quilimane. Em Quilimane. Eu digo 100 a 80 por quê? Porque às vezes nem todos os 100 vinham, então pelo menos 80 já vinham. Para a tenda que estava lá, pelo menos o espaço estava fechado. Então voltei para Chimoio e o Senhor tocou-me que eu tinha que ir para a capital. Né? Quando eu vou para a capital, nos primeiros dias foi difícil, né? Porque é uma cidade grande e eu não sabia por onde começar. O Senhor, graças a Deus, me aliou com uma irmã e eu expliquei para aquela irmã, eu disse, irmã, eu vim para aqui não simplesmente para vir te ajudar, porque ela tinha problemas espirituais, queria ser ajudada na oração. Era uma mulher que gosta de oração. Eu disse, eu não vim simplesmente para vir aqui te ajudar. Eu vim para poder difundir a visão que Deus me deu. Como assim difundir? Eu disse, eu sou pastor lá do outro lado, não sou obreiro, tenho uma igreja que deixei no Chimoio, deixei em Quilimane e Nampula. E quero começar uma aqui. Ela disse, não tem problema, vamos começar um espaço. Ela acendeu o espaço da casa dela, começamos fazendo culto. Em menos de um mês, né, no Maputo, já tinha quase 200 crentes. Menos de um mês, já tínhamos 200 fiéis. Menos de um mês, já tínhamos 200 fiéis. Porque o que surpreendia as pessoas primeiro era a idade. Então eles acreditavam que por causa da minha idade, como Deus me usava, era milagre mesmo. Então eles oravam, mas essa idade já faz isso, faz aquilo. Então, de verdade deve ser homem de Deus mesmo. Então vinham se convidando, Deus foi curando, foi profetizando. E isso fez com que as pessoas aderissem mais. Então chegou um tempo em que a irmã já não tinha como nos ceder o espaço, porque os donos, o marido já tinha um projeto com o espaço. Naquela mesma semana, já era tempo de pandemia, ficamos um bom tempo sem cultuar. Quando a pandemia fechou, terminou, né, a perseguição com tanta vigorosidade. Foi quando de repente sentei com as pessoas que estavam lá. Das 200 pessoas, só tinha sobrado 25. Todos tinham ido embora. Então, nos 25 dias, procuramos um espaço, alugamos o espaço. Depois de alugar o espaço, trabalhamos dentro de 3 meses. A igreja tinha 600 membros. 700? 600. Me fala um pouco, profeta, como isso é possível? Porque muitas das vezes, a pessoa tem a mentalidade de dizer que para você chegar a ter 700 pessoas numa igreja durante um mês, somente é alguém drogado que pode fazer isso. Muitos pensam que não é possível quando você está a guiar uma igreja para estar encher de esse jeito. Está a ver? Quero para que o profeta nos levar mais profunda, dizendo que como isso foi possível. Porque quando querer ver bem, muitos dizem assim, você tem que puxar através de 3 anos para que a igreja crescer. Exato. Tem que ter 5 anos, você tem que passar através de desafios, de grandes coisas. E com os mistérios que nós estamos ouvindo com o profeta, no menos um mês, está a liderar 150 pessoas. Durante 3 meses está a liderar 700 pessoas. Sim. Como isso foi possível? É o seguinte, depende do chamado de cada um. Depende do chamado. Existem pessoas que foram chamadas para 30 pessoas. Mesmo que se esforcem tanto, o número é 30, só que Deus deu capacidade para eles resolver. Existem pessoas que foram chamadas para nações. Mesmo que eles queiram liderar poucas pessoas, mas Deus acaba atraindo mais multidão para a vida dessas pessoas. Eu dou exemplo claro disso como Paulo, não é? Pedro e os outros já vinham pregando o evangelho antes que Paulo. Praticamente Pedro sentou na mesma mesa com Jesus, mas Paulo não. Mas se nós queremos saber quem foi a pessoa que mais difundiu a obra e caminhou países em países a difundir a obra, é Paulo. Mas por que Paulo? Por causa do chamado que ele exercia. Por causa daquilo que ele era, a vida que ele levava antes, perseguia cristãos. Então, eu já vinha trabalhando no mundo, como eu disse, com multidão, nos shows. Então, praticamente,
o Senhor me apreciou lá. Eu já tinha uma graça de atrair pessoas, porque para você ser um promotor de evento, primeiro você tem que ter uma graça de atrair pessoas, de convencerem pessoas, né, para pagar um ticket para entrar num show. Você tem que ser uma pessoa que tem conversas, tem que conversar, convencer a pessoa. Então, Deus foi vendo aquilo, Deus foi apreciando aquilo, Deus foi vendo o número de pessoas que eu lá no mundo guiava. E quando entrei na igreja, Ele me deu mesmo, vamos dizer, aquilo que acontecia no mundo, Ele me deu, só que de uma maneira diferente já, desta vez, para um bem maior. Ok. Entende? Porque mesmo lá no mundo impressionavam-se com a idade que tinha, dizendo, não é possível, tão pequeno, está a fazer esses shows, promover eventos, não sei o que e tudo mais. Então, Deus já vinha apreciando isso há muito tempo em mim. Então, por causa de Deus ter apreciado em mim isto, quando eu voltei, comecei a fazer a obra dele. Aquilo foi tão milagre, mas tão milagre que Deus não hesitou em me confiar uma multidão para eu guiar, porque no mundo eu já tinha uma multidão que guiava. Então, é a graça que Deus colocou na minha vida. É a unção que Deus colocou na minha vida. Eu me lembro que quando cheguei no Belo 16 de junho, comecei com crianças, mas em menos de 3 meses, eu já tinha professores até que me davam aula dentro da igreja. Muitos professores vinham para a igreja, não sei o quê. Porque o que eu percebo, atualmente, as pessoas, elas querem solução. Ok. E solução não simplesmente na palavra, mas conforme a Bíblia diz, profecia também edifica. Profecia. Ministrarmos a palavra e profetizar para a pessoa e a pessoa trazer testemunho. As pessoas não querem simplesmente palavra, porque a mesma Bíblia repudia isso, que a nossa palavra não consiste só em palavra, mas em poder e manifestação. Quer dizer que toda palavra que é de Deus tem que ter capacidade de produzir um poder. Que esse poder vai fazer com que alguém admire, impressione-se. Porque o milagre não pode ser aquilo que está próximo à mente do homem. Milagre tem que ser aquilo que está além da compreensão do homem. Aquilo que vai impressionar o homem, que vai tocar o coração e dizer, nunca vi. Isso não é possível ser feito por uma pessoa humana. Então, respondendo à pergunta, para atrair pessoas depende do chamado. Do chamado. Gostei muito quando você disse que tem outros que foram chamados somente para 30 pessoas. Exato. Logo tem outros que foi chamado para multidão. Sim. Só quando o profeta falar acerca de milagre, porque tem outros milagres que eu estava a acompanhar, outros estavam a ouvir pessoas a dizer que o profeta Cisco faz de morder pessoas para tirar a agulha. Será que já fez esse tipo de milagre na sua igreja? Atualmente, como posso explicar, nunca houve isso dentro da igreja, não é? Mas houve uma situação em que havia uma senhora que estava exatamente delicada nesta situação, em que foi feita uma macumbaria, e aquela macumbaria inflamou os pés daquela senhora. Isso foi em Nampula. E o que lhe fizeram na macumbaria, colocaram objetos cortantes, picantes no corpo dela. E eram coisas visíveis, fáceis de tirar, entendeu? Okay. Mas naquele dia, para tirar assim a mão era complicado. Então o que eu tinha que fazer? Eu pressionei o pé daquela pessoa. Depois que pressionei, eu puxei. Então quando eu puxei, alguém filmou, né? Eu não sabia que estava a filmar. Filmou, postou os vídeos lá. Então foi elastrando-se os vídeos e foi causando polêmicas. Muitos homens de Deus julgaram-me, condenaram-me, criticaram-me. Acredite, por algum momento eu quase desisti. Ok, por causa disso. Desisti porque em tudo que era lugar eu via meu nome sendo sujado, imagem sendo sujada, e me arrependi até, meu Deus, por que eu ajudei aquela pessoa? Talvez o erro seja como ajudei, mas a pessoa já estava a caminhar. Então eu jurei para Deus que eu nunca mais ia fazer aquele tipo de milagre na frente de pessoas. Então fiquei um tempo fora das redes sociais, um tempo fora da amizade, ficava no meu canto sentado. E as pessoas diziam que ele tinha que fechar a igreja, não sei o quê. Foi exatamente nesse tempo que eu decidi ir para Maputo. Ok. Porque as pessoas já diziam que não é homem de Deus, é droga aquilo ali, é magia negra aquilo ali.
Não é poder de Deus aquilo ali. Esse menino foi drogar em algum lugar. So, e falando isso, profeta, tem algumas páginas de Facebook, Instagram, WhatsApp, que eu estava vendo muito profeta Cisco aí, a dizer que você é falso profeta. Certo. Como você sente quando ouvir esse tipo de palavra? Bom, no começo doía, machucava, né? Ouvir isso. Eu acredito que ninguém gostaria de ser chamado de falso, mesmo que fosse falso. Até o falso sendo dor ser chamado de falso mesmo sendo falso. Okay. Mas eu não tirei, vamos dizer, não tirei o mérito das pessoas em falar isso. Okay. Porque eu percebi que quanto mais eu tentava me defender, mais eles diziam que eu era falso. Então o que eu fiz? Deixei nas mãos de Deus e deixei o tempo decidir por si. No momento em que as pessoas menos esperavam, a obra já estava a crescer em Nampula, em Maputo. Eu recebia mensagens de irmãos angolanos e até brasileiros a me dizerem: olha, estamos a ouvir isso, o que está acontecendo em Moçambique? Estamos a ver isso aqui, estão a julgar, estão a condenar, estão a dizer que você é falso, não sei o que, você não é homem de Deus, não sei o que e tudo mais. Eu disse: não, eu não tenho como justificar isso. Se calhar eu tenha cometido um erro muito grave, né? E por não ter como justificar isso, eu deixo nas mãos de Deus. Deus, no decorrer do tempo, vai mostrar para as pessoas quem verdadeiramente eu sou. Não vou ser eu a me defender. Porque se eu me defender, as pessoas vão interpretando mal e sempre vai me machucando. E eu estava cheio e cansado desse assunto, que não queria mais saber desse assunto. Então, o que acontece já? No decorrer do tempo, Deus foi mostrando às pessoas o que de verdade eu era, o que de fato eu era. Há pessoas que, quando eram falados isso, se aproximavam de mim e viam que não, eu não era o que eles estavam a dizer. Então, quem eu sou Deus que sabe. Mesmo eu não consigo dizer quem eu sou. Okay. Mas Deus que nós todos buscamos, Jesus Cristo que nós sempre pregamos, o Evangelho que nós pregamos, dita o que eu sou. Qual é a mensagem que eu estou a transmitir para o povo? Se é a mensagem de um outro Deus, se é de um outro Jesus, ou desse Jesus que foi pendurado na cruz. Então, a própria Bíblia diz que pelos frutos o vereis. Então, os frutos que eu estou a produzir agora são frutos de quê? Então, já é agora em que as pessoas estão dizendo: não, aquilo foi um mal entendido. As mesmas pessoas que julgaram-me, postaram os vídeos, sujaram-me, são as mesmas pessoas que agora são meus amigos. E acredito, eu tinha tanta raiva deles, mas o Senhor é quem tocou meu coração para dizer: não se preocupa. Okay. Aquilo era uma preparação para você chegar onde você chegou hoje. So, falaste um ponto muito importante que quero também para o profeta notar, porque eu acredito que tem muitos homens de Deus que estão nos assistindo, Certo. que pode estar a passar de mesma situação que o profeta passou. Certo. So, como você está a dizer que muitas pessoas que estavam a te falar mal são muitos que estão seus amigos agora. So, como você coloca essas pessoas a saber que estavam a te falar mal e agora estão muito próximo de ti? Como você age com esse tipo de pessoas? Bom, é que eu não considero-me justo para julgar as pessoas, né? Okay. Cada um tem livre-arbítrio de ver o que está certo e o que não está certo. A pessoa pode vir hoje me condenar, amanhã vir dizer que eu estava certo. E eu não tinha por que condenar a pessoa. E eu acredito que, sabemos que por intermédio da palavra de Deus é amor. E se Deus é amor, por que eu vou odiar alguém que nunca me condenou? Se a própria Bíblia diz perdoa 70 vezes mais, quer dizer, perdão é infinito, o perdão não tem limite. Okay. Então, quando as pessoas já vieram que quiseram ser meu amigo, acredite, aquilo vamos dizer, tocou meu coração e transmitiu-me uma alegria muito forte. No momento em que eu podia ter raiva, podia ter ódio, dizer que quero me vingar, aquilo produziu felicidade para mim, de dizer que Deus nunca me abandonou. Era só uma questão de tempo para se provar quem verdadeiramente eu sou. Então, eu me sinto feliz, me sinto bem, sabendo que as pessoas que num dia me atiraram pedra estão perto de mim, estão sentados na mesma mesa comigo, estão a dizer: olha, irmão, naquele tempo era antes de nós entender as coisas. Ou talvez seja porque você cometeu um erro mesmo e nós julgamos mal as coisas. Então, estou de boa, não tenho problemas quanto a essa situação.
So, acompanhei uma história quando você estava lá em Maputo, Certo. a dizer que dentro da igreja tem homens que tinham almas aí, Exatamente. que veio para matar o profeta. Como isso aconteceu? É o seguinte, quando eu cheguei no Maputo, também sofri essa parte de ser abandonado, né? Capacitei algumas pessoas, e segundo as mesmas pessoas diziam que eles é que me levaram para Maputo. Mas na verdade quem me levou para Maputo foi uma senhora que eu ia para lá ajudar. Então o que aconteceu? Aquelas pessoas não tinham expectativa de que eu iria evoluir no ministério. Do jeito que está agora. Que estou a evoluir agora. Então, eles pensavam que aquele ministério iria terminar vamos dizer, numa associação de oração, simplesmente. Mas quando o ministério começou a crescer num nível forte, eles começaram a tentar dividir o ministério. Então, o que eu fiz? Mesmo quem olha nos Facebook, vê que Maputo tem um lugar diferente do outro. Eu deixei aquele lugar onde estavam, fui abrir num outro sítio, a Casa da Bênção. E o que aconteceu quando fui abrir num outro sítio? As pessoas que estavam lá com eles olharam para os que estavam a guiar a eles e disseram que não. Quando aquela pessoa estava aqui, as coisas estavam a andar, nós ouvíamos palavras de Deus de verdade. Enquanto que vocês estão mais preocupados em fazer fundo, e criar dinheiro, não sei o que e tudo mais. Deixa-nos seguir aquelas pessoas. As pessoas voltaram de novo a me seguir. Então, nesse âmbito de me seguir, muitas igrejas no bairro atual, eu não conhecia, não tinha assim, tipo, ligação com alguns homens de Deus. Okay. O povo veio enchendo dentro da Casa da Bênção. As pessoas enchiam dentro da Casa da Bênção. E os mesmos jovens andavam nas casas daqueles pastores onde os crentes saíam e diziam que aquele ali é um jovem que lá onde saiu vive de qualquer maneira, não sei o que é um pobrezinho e lá drogou para vir para aqui para convencer pessoas a não ser da igreja. Então foi quando começou a se rebeliar, começou a se levantar guerra entre alguns pastores para vir me caçar. Então, eu não quero afirmar que são pastores ou não são, mas segundo as pessoas vinham em nome de homens de Deus, quer dizer que você está destruindo nossas igrejas, sendo você um menino de 22 anos, está vindo nos atormentar, que sai da tua terra lá, vir nos atormentar aqui. Nós começamos há muito tempo, você chegou há pouco tempo, como é que está a dirigir 1.500 pessoas, 2.000 pessoas, quando você chegou ontem? Então, com aquilo, mandavam já pessoas, vinham com arma. Eu me lembro que da última vez ofereceram um protocolo lá da igreja 10.000 meticais para aproximar-se diante de mim. Só que o protocolo, na medida em que reparava bem, ele viu que tinha arma. Então, o que o protocolo fez? Chamou algumas outras pessoas, acabaram expulsando aquele senhor. Quando aquele senhor foi, no dia seguinte aparece uma outra pessoa, armada. Okay. Esperou num cantinho, eu saí de carro. Quando eu saio do carro, de repente vejo um outro carro atrás. Quando vejo esse outro carro atrás, os jovens começam a manipular a arma pela janela, para eu perceber que estão armados. E também fui constatar que aqueles jovens que estavam comigo também estavam no mesmo carro. Foi uma corrida, aquilo parecia filme, foi uma corrida. Tanto que eu não dormi mais em casa, fui dormir numa pensão. Só tive que ligar para minha esposa, ver que eu não vou dormir em casa hoje. Mas não queria me preocupar de fazer entender o que estava acontecendo. Fui dormir numa pensão, né? Tenho uma filha lá numa puta profetisa aí, daí quem me ajudou a pagar a pensão, fui para lá dormir naquela pensão. No dia seguinte, voltei para a igreja. Alguns filhos meus da igreja, né? Irmãos, né? Pessoas que me consideram mesmo, o DJ Valério, o Filipinho, Bruno Saraiva, que saíram, foram à procura dos jovens que tinham me seguido, e queriam me matar. Quando eles saem, vão em casa do jovem, o jovem, quando chega lá, explica que eu fui mandado com pastores. É pastor X, que me mandou para ele caçar o miúdo, porque diz que ele está atormentando nossas igrejas. Então foi exatamente assim. Então eu no Maputo já vivia com ameaça, já vivia com aquilo. Então por causa disso, fui obrigado a procurar já alugar uma casa mais cara, mais segura. Exatamente isso aí exatamente como aconteceu lá no Maputo, essa situação. Ok, muito obrigado, profeta. No termo que você está a liderar o ministério, já tem quantos anos a liderar o ministério?
Até agora são 4 anos. São 4 anos. São 4 anos. O que é grande desafio que você passou dentro de esses 4 anos? Por que eu estou a dizer assim? Porque, como eu estava a dizer, que pode ter profetas, apóstolos, pastores, evangelistas que estão nos a assistir agora. Está a ver? Só outros estão a passar através do que o profeta está a passar. Certo. Qual que é o grande desafio que você enfrentou? E como conseguiu de ter vitória dentro desse desafio? Bom, o grande desafio que eu mais passei foi abandono e acusação. Não é? Acusação. Homem de Deus profético é escândalo. Ok. Se nós queremos falar de profético mesmo, profético, é muito escândalo. E o povo não está preparado para encarar isso. Eu vejo muitos homens de Deus grandes fora do país, né? Eu vejo até o profeta Bushiri, alguns outros profetas que fizeram milagres proféticos, que foi um escândalo para as pessoas. Não porque está errado o que eles estavam a fazer, está certo, mas o problema é que as pessoas não estavam preparadas para aquele nível de milagre. Okay. Então, eu sofri muito essa discriminação, né? O nível de milagre. Por exemplo, um dos milagres que me criou muitos problemas era fazer miracle manning no meu culto. Miracle manning. As pessoas começaram a dizer que não é miracle manning, isso aí é comprar alma. Como é que é possível ele dizer que agora estou a profetizar que na tua conta bancária vai entrar dinheiro e a pessoa confirmar que entrou tanto? Então, isso praticamente é satanismo. Ele está a comprar nossas almas por intermédio daquele dinheiro. Então, esse foi um grande desafio que eu tive, de ser julgado demais, ser falado demais. Quando eu for a reparar, eu sou um dos jovens homens de Deus mais mal falado. Se alguém fala bem de mim, são pessoas que já aproximaram diante de mim, conversaram comigo, viveram comigo, são filhos mesmo do ministério. Mas dentro de outros homens de Deus, eu sou falso. Eu sou falso, eu sou endemoniado, eu sou satanista. E eu não tiro esse mérito deles. Eu assisto. Então esse foi um dos grandes desafios. Eu acredito que há homens de Deus que estão a passar isso. Segundo desafio que eu passei dentro do ministério é abandono. Né? Fora de ser falado mal, é abandono. Eu fui muito abandonado. Eu já confiei em pessoas dentro da obra, me decepcionaram. Pessoas que eu amava de verdade. E no final, eles não pensaram 2 vezes em me machucar, em destruir a obra e ir embora. E sempre foi a pessoa que Deus colocou sempre uma coisa na minha palavra. Que quando as coisas estão estragadas, eu não tenho como recuperá-las. Mas eu posso recomeçar. Okay. Então eu sempre recomeçava. Sempre que as coisas caíam, eu sempre ouvia essa voz. Você não tem como consertar isso, porque o tempo já se foi, mas você pode recomeçar. Eu sempre vinha assim, recomeçando. Né? Então esses foram desafios que eu passei. Então, para eu vencer esse desafio, primeiro é não dei mais ouvido a ninguém. A não ser Deus. Segundo, não fui amigo de homens de Deus. Né? Não que seja mau, eu não tenho problema com nenhum homem de Deus. São homens de Deus, é Deus que levantou, temos que respeitar isso. Mas não queria mais ter amizade com nenhum homem de Deus. Preferia estar sozinho, eu e Jesus. Isso me ajudou muito a vencer. Porque quanto mais eu tinha intimidade com Jesus e menos intimidade com o homem, Jesus sempre manifestava aquilo que eu chorava que ele fizesse. Então, essa foi uma das maneiras mais sábias que eu tive, que me fez atravessar esse desafio. Homens de Deus agora é que já aproximam, querem ser amigos, querem ser o quê, não sei o quê. Mas mesmo assim até hoje, não sou de muita amizade com homens de Deus. É um e outro, porque eu sei que são homens de Deus que estão a me ajudar a crescer. Não é? Por exemplo, no ano passado, Deus deu graça, mas deve vir um homem de Deus chamado Parguindo de Israel, que até tive ele como pai já, de Zimbábue para cá. E aquele homem é recebido com governo onde ele vai. É recebido por um governo, não é governo.
eu recebi com qualquer pessoa. Mas Deus deu graça, consegui pagar hotel, né? Junto com a igreja lá, Casa da Bênção, né? Eles ajudaram, né? Como pagamos o hotel, conseguimos tirar ele e ele foi humilde. Do nada, ele foi mesmo ele quando chegou lá, você achou graça diante de Deus? Eu sou recebido com o governo, repara todos os meus vídeos, pesquisa, profeta Paraguino Israel, você vai ver que em todo lugar que eu vou, sou recebido com o governo. Agora ele está na Índia, se não está está na Índia, próxima semana está em Quênia. Em todos esses lugares também, atualmente, foi recebido um governo, não foi a única pessoa que recebesse. E aquilo gerou também polêmica. Como é possível? Um menino de 22 anos Para vai, chamar isso. vai tirar Ok. um homem de Deus grande, que tira uma foto com o profeta Albert Angel. Como é que esse menino conseguiu trazer essa pessoa para fora do país, para dentro do país, e aceitar ele numa tenda desprezível? So, quando querer ver, profeta, ainda tem mundos que têm essa pergunta. So, como é possível para você, menino, ter esse tipo de conexão de grandes ondas? Como eu disse, é a graça. Né? É a graça que cada um carrega. Existem pessoas que carregam uma graça para certo nível de pessoa. Existem pessoas que carregam graça também para outros níveis de pessoas. Então, para eu conseguir, não foi porque eu fui esperto, mas porque fui agraciado por Deus para conseguir ter conexão com os homens de Deus. Para já, não é fácil entrar em contato com eles e eles responderem. Não é fácil. E eu levei quase 2 anos a tentar conversar com ele, não responder. E do nada, no ano passado, este ano mesmo, assim, foi este ano, e ele, quero vir e venho te ajudar. Veio de verdade, ajudou muito, né? Ajudou muito e foi como se fosse um presente de Deus no coração em relação a tudo aquilo que eu passei. Às vezes, eu digo para mim mesmo, sou culpado também, porque existem coisas que eu não posso fazer no público, entendeu? Eu podia fazer nos bastidores, mas também não sabia que estavam sendo filmados com certas coisas que eu fiz no passado, não sei o que e tudo mais. Então, aquilo gerou uma dor dentro de mim. Mas quando veio esse homem de Deus, consolou muito o meu coração, edificou muito a igreja e dou graças a Deus que o povo de Maputo, muitos dizem, não, o povo de Maputo são brutos, não prestam. Acredite, se é o povo que eu conheci, que eu disse que são pessoas, é povo de Maputo. Ok. Aquele povo sabe honrar, sabe respeitar, sabe considerar e sabe sentir a dor do outro. A única coisa que o povo de Maputo não quer é mentira. Ok. Mentira. Basta descobrir que você está mentindo para ele, que lava as mãos mesmo. Mas como pessoas, eles são boas pessoas mesmo. Então são pessoas que ajudaram-me muito nesse dom ministerial, né? Esta obra que está a crescer tanto, é porque eles contribuem, trabalham, fazem o possível para a obra de Deus caminhar. E como se não bastasse também, tenho conexões no Brasil, tenho lá um pastor meu chamado Beto, que também me consolou muito. Aquele senhor foi vamos dizer, o primeiro presente de Deus na minha vida, porque ele estava distante, mas me consolava em todas essas lutas que eu passei. Ele estava aí a me consolar. Ok. Então, para eu conseguir responder, trazer a pessoa, homem de Deus, de fora para cá, é porque achei graça. Não é porque sou esperto, não é porque tenho muito dinheiro, não é porque sou muito usado, porque tem homens de Deus que são mais usados que eu, e eu acredito, eu admito isso, que há tem homens de Deus que eu tiro o chapéu quando chego a ver eles a ministrar, a ver eles a profetizar, a pregar. Eu vejo que não, esses homens de Deus são usados. Mas eu que achei graça diante de Deus. Porque a graça eu defino como algo imerecível para a pessoa que não merece. Eu não mereço. Foi a graça que me alcançou. Porque eu não mereço. Se fosse porque eu mereço, então eu acredito que estaria eu e o governo para receber aquele homem. Mas porque é a graça de Deus. Então Deus permitiu que mesmo sem governo, sem o que, eu recebesse aquele homem de Deus e pudesse dar ele o altar para ele poder ministrar. Então foi exatamente desta maneira que eu consegui trazer esse homem de Deus. Ok. Então, a resposta em relação a se eu sou falso, sou verdadeiro, não posso responder isso para as pessoas. Mas os filhos que Deus confiou para eu guiar, né? Eu digo de Deus, né? Nós somos simplesmente trabalhadores, o dono está lá no céu. Os mesmos filhos, eles sabem quem está nos guiando. Ok. Você não vai andar com uma pessoa sem você conhecer quem ele é. Então, os mesmos filhos, eles sabem que
esse homem de Deus é assim, é assim, é assim, é assim, é assim, é assim. As pessoas sempre vão tirar conclusões do que não são, principalmente quando você faz coisas que outros não fazem. Ok. Nenhum homem de Deus, atualmente, mesmo no mundo, ninguém quer ver outro em cima que o outro. É assim como tem sido. Por exemplo, vamos ler na Bíblia, o milagre mais polêmico do Novo Testamento, polêmico, que causou polêmica, foi o milagre de Jesus cuspir no chão, fazer lodo e pôr nos outros daquele cego de nascença e Deus vai se lavar no tanque. É um milagre polêmico, causou polêmica. Aquele milagre, fariseus e saduceus foram não sei quantas vezes chegar daquele jovem ali para ele questionar se de verdade era cego mesmo. E por que ele ia cuspir no chão? Porque era uma dimensão em que eles não estavam preparados para vir. Se nós entrarmos nos guest houses, né, lá onde vamos ter atendimento com homens de Deus, por que há essa parte segreda? Porque existem poderes que se manifestam lá, que são fechados, não pode se fazer no público. Porque se fazer no público, o povo vai achar escândalo, vai se escandalizar por causa disso. Então, isso eu não vou poder responder se sou verdadeiro, sou falso. Aquele que me aproximará de saber vai ter a resposta. Mas, agora, esse assunto de satanismo, não satanismo, eu não sei. Talvez, no tempo que eu estava no mundo, se calhar era satanista, porque eu fui um jovem de muita droga mesmo. Tanto tinha tatuagens que mostram que eu fui um jovem de droga. Não era só droga, fumar, beber, me injetava. Tinha cicatrizes que mostram que eu me injetava. Porque há também discriminação, viver com madrasta, era uma confusão, não nos entendíamos. Eu sempre tinha que estar a me drogar para esquecer a situação de casa. Okay. Então, talvez nesse tempo eles podiam dizer que é satanista, ou tem demônio, eu até podia aceitar. Né? Mas agora, nessa época, eu não sei nada disso. Não sei nem como se faz parte da Illuminati, nem sei como consegue-se falar com Satanás para você drogar. Isso eu não sei. Eu só sei que o que Deus colocou em mim é para expulsar Satanás. Ok. É exatamente isso que eu sei. Muito obrigado, profeta Cisco. Quais são a última palavra que você pode dizer para pessoas que estão assistindo neste momento? Eu acredito que também os seus filhos espiritual estão a assistir, que estão no Nampula, que estão no Quilimane, que estão aqui no Chimoio, também que estão lá em Maputo. Qual que pode ser as últimas palavras que você pode dizer para o povo de Deus e o povo moçambicano? Bom, as únicas palavras que eu tenho aqui a dizer, né, é primeiro de agradecer, né, pela oportunidade de estar nesta live muito abençoada, onde estamos aqui a falar das coisas de Deus. É muito bom o povo saber de mim mesmo do que ouvir das outras pessoas. Algo que eu vou dizer para as pessoas que estão a assistir, tantos como filhos da Casa da Bênção, é que a persistência transmite vitória. Tem muita gente que estão a perder porque não sabem persistir, não sabem permanecer. Às vezes, se nós coloca desafios mais fortes que faz cada um desistir, voltar para trás. Até pessoas que têm chamado pensam em voltar para trás. Mas o que temos que fazer é persistir e não pararmos de pregar aquilo que o povo precisa ouvir. Como Paulo disse, se é por inveja, se é por contenda, se é por competição, o importante é que a palavra está sendo difundida. Então, tenho a advertir que homens de Deus todos, porque eu sei que homens de Deus passam muitos ataques, muitas lutas, desafios, fome e tudo mais. Eu só penso que os homens de Deus persistam só. Quando você persistir, vai chegar um tempo em que Deus vai te levantar no nível que você quer. Então, essa é a última palavra que eu queria aqui deixar para o povo que vai nos assistir em direto. Dizer para a Casa da Bênção, Maputo, tanto como em outros lugares, Nampula, Quilimane, Brasil, Deus abençoe grandemente vocês que são selo da obra, vocês que são selo do meu chamado. Deus abençoe de forma sobrenatural. Continuem buscando esse Jesus de maneira sobrenatural, para que aquilo que o Senhor prometeu, Ele cumpra nas nossas vidas. Persistência transmite vitória. Obrigado. Ok, muito obrigado, profeta Cisco, por aceitar também esse convite de nós estarem neste boa programa. Amém. E quero agradecer também aos nossos povo que está nos assistir. Muito obrigado. Se você tem mais outra pergunta que eu esqueci ou deixei, que está dentro do seu coração para perguntar ao profeta Cisco,
ainda estamos conectados com o Profeta Cisco. Só comenta o seu pergunta aí. Depois de outra vez, quando nós tivermos a mais oportunidade de ter esse tipo de programa com o Profeta Cisco, logo vamos lançar as perguntas que você tem. Só se você era antes de subscrever no meu canal, subscreve lá, coloca um like, compartilha também com os outros para saber que Profeta Cisco é, como está aqui neste lugar. Sou muito obrigado e Deus vos abençoe.